permissão para entrar no seu lar, na sua casa, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, com a palavra de vida e a palavra de Jesus de Nazaré. Poder assentar, irmão? Hoje nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça de Deus, para compartilhar um pouco da palavra que nós temos aprendido. Não é nada novo, o Evangelho não é novo. Há 12 mil anos atrás, o nosso Senhor, o nosso Salvador e os irmãos, os apóstolos, anunciaram as boas novas da salvação. Amém? Vamos lá para o livro de... O nosso tema de hoje, para você que nos acompanha, é mudança de dentro para fora. E isso Deus quer de mim todos os dias de você, mudança de dentro para fora. Amém? Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos ler até só até aí. Amém? Olha que a palavra de Deus diz que aquilo que sai de dentro de nós é que contamina o homem. Para você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo, sinta à vontade na casa do Pai. Então não é o que entra, mas é o que sai de dentro. De dentro saem os maus pensamentos. Tudo isso nos afasta do nosso Deus, da nossa caminhada. Porque Deus quer que nós mudamos todos os dias de dentro para fora, porque é uma luta, há uma guerra entre o Espírito e a carne, entre a minha vontade e a vontade de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Deus quer que nós seja transformado pela sua palavra, pela pessoa do seu Espírito, todos os dias que acordamos, porque vem pessoas do mundo, como um dia eu e você estava machucado, ferido, maltratado, esbagaçado pelo diabo e seus demônios, e ele vem para a igreja achando que a igreja é um lugar, um pedaço do céu, e é um pedaço do céu. E ele tem que encontrar pessoas aqui transformadas, pessoas renovadas. Ele tem que encontrar o amor que levou Jesus ir para a cruz em cada um de nós. É por isso que Deus quer que cada dia, eu e você, seja transformado de dentro para fora. É uma luta, é uma guerra, mas se eu querer, se você querer, o Espírito Santo, a palavra de Deus, nos fortalece, nos anima e nos capacita a ser aquilo que Deus nos levantou no século 21, nessa geração, para anunciar o caminho da salvação, as boas novas do Evangelho, que Ele tem poder de transformar corações, tem poder de transformar vidas, tem poder de pegar o homem do pó, o homem que está desenganado, largado pela sociedade e pelo mundo, como saciseiro, maconheiro, prostituta, alcoólatra, drogado, essas pessoas que o mundo não quer, essas pessoas que Jesus abraça, que a igreja tem que abraçar, que eu tenho que abraçar, porque um dia eu e você estava nessa situação de depressão, humilhado, derrotado pelo diabo e seus demônios, não havia esperança, não acreditavam em ninguém, nós era desconfiado, e quando as pessoas vêm para a igreja, dá um passo até Jesus, Ele quer ver algo diferente, algo novo, e tem que encontrar isso dentro de mim e dentro de você, porque aí você somos transformados, somos renovados a cada dia, pela palavra, pela busca, pelo sacrifício do jejum, da oração. Não é ser perfeito, porque perfeito você não vai ser, eu não vou ser, irmão, mas ser aliançado com a palavra de Deus, é ser aliançado com o reino de Deus. E as pessoas veem a transformação na minha vida e na sua vida, e vai dizer, tem esperança para no meu caso, para a minha situação, aquilo que eu estou vivendo, que as pessoas dizem que não há mais esperança, mas eu encontrei uma porta, a porta que é estreita, e o caminho é apertado, que se chama Jesus de Nazaré, há esperança para o mundo lá fora, e há esperança para nós aqui dentro, amém? Então Deus quer de mim e de você, cada dia, mudança de atitude, mudança de mente, transformação. Que transformação é essa, irmão? Todo dia vai haver uma guerra, entre o seu espírito, entre a sua alma e a sua carne. A sua carne, ela, se você alimentar ela, vai se inclinar para as coisas do mundo, para a vontade de Satanás e seus demônios. Mas se você se inclinar para as coisas do espírito, se você fortalecer o seu espírito, vai se inclinar para as coisas do reino, vai se inclinar para as coisas dos céus, aquilo que é novo, todo dia Deus que a sua palavra se renova dentro de cada um de nós. Por isso temos que ter esperança.
temos que ter não somente a esperança, mas crer que o Deus invisível, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, Ele tem poder de transformar várias vidas que dão passo para Ele. Então aquilo que contamina não é o que entra, mas é o que sai de dentro do homem. Dentro do homem sai a prostituição, os maus pensamentos, a inveja, a dissolução, de não querer ver o seu próximo bem. Mas Deus, quando você tem um encontro com a pessoa que é a essência da vida, aquele que morreu na cruz, aquele que venceu o diabo, a morte por mim e por você, me deu uma esperança, me deu uma alegria, a alegria da vida eterna, a alegria de ser, não só esperar nele nessa vida, mas também na vindoura, sabendo que ter tudo aqui com ele, ter paz, ter alegria, ter as coisas que o mundo oferece, você trabalhar para ter uma vida boa, ter uma casa boa, tudo isso Deus deixou para cada um de nós conquistar. E quando partirmos dessa, ter a vida eterna nele, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta o homem ter tudo nessa vida que ele vai deixar, que no ele veio, no ele vai. Então eu quero colocar a nossa esperança nessas coisas que o mundo corre atrás para ter, obter, humilhando as pessoas, pisando em pessoas, para ser rico, para ter dinheiro, tirando vidas. Nós temos a esperança, irmãos, porque temos um encontro com a pessoa, Ele nos alcançou, foi Ele que nos alcançou, porque um dia eu e você estava preso, sem esperança. Você sabe a sua história, Deus te conhece e me conhece, eu conheço a minha história, a minha caminhada, sei quem eu era, sei o que fazia. Por isso eu digo todos os dias, nunca me deixe me esquecer, Pai, nas minhas orações, o que eu era, o que eu fazia, de onde o Senhor me tirou e para onde também eu vou. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho esperança no Deus invisível, amém? Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai levantar até, deixa aí na tela, irmão. Aqui Paulo vem, na sabedoria que Deus deu, vai mostrando. Deus, na sabedoria dele, enviou Jesus na carne, condenou o pecado na carne, para trazer a salvação sobre mim, sobre você, sobre a humanidade. Então essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, para o mundo é loucura, para aqueles que vão para o inferno é loucura, mas para nós somos salvos é o poder de Deus, que pode transformar corações, que pode transformar vidas, e todo dia você vai ter essa luta. Vamos acompanhar aqui a leitura. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Lá você continua lendo, vai falar sobre a carne e o Espírito, a luta que nós temos todos os dias, a vontade de você fazer a vontade de Deus e a vontade da carne, todo dia. Aquele que desceu as águas, aceitou Jesus como seu Salvador, vai ter essa luta, vai ter essa guerra, mas quando você se inclina para a palavra e começa a observar o que Deus nos colocou, os seus mandamentos, a sua lei, e você começa a andar pelo caminho que é estreito, pela porta que é apertada, Deus começa a tirar dentro de mim e de você aquilo que nos impedia de nos alcançar o mundo do Espírito, de viver no mundo do Espírito e fazer a sua vontade.
é a consagração. Muitas pessoas não gostam de jejuar, o jejum é uma potente que nós temos, que Deus deixou. A sua palavra, de você ler e lutar para viver aquilo que está escrito, se esforçar todo dia aquilo que está escrito. Há uma luta dentro de mim, dentro de você. Existem dois seres dentro de mim, dentro de você: o Espírito de Deus e a carne, que luta todos os dias. E aquele que você fortalecer, aquele que você alimentar, esse vai prevalecer, esse vai subsistir. Então Deus deixou aqui as armas para que nós possamos vencer no mundo do espírito e também no mundo físico. É a oração, é a leitura da palavra, é a consagração, é você se lutar, é você se esforçar para viver a palavra de dentro para fora. É difícil? É, para aquele que não quer, mas para aquele que quer se torna fácil, irmão. Quando você quer algo desse mundo, você vai até São Paulo andando para conseguir o que você quer. No mundo do espírito não é muito diferente, não. Se você paga o preço, de renunciar à sua vontade, à vontade dos seus pensamentos, à vontade da carne, e fazer a vontade de Deus, você começa a ter crédito. Como o pastor estava falando até na vigília, se você não tem crédito, você não fala com Deus. Eu até brinquei, se você não tem crédito, você não fala nem com a Oi, você não fala nem com a TIM, você não fala nem com a Vivo, imagine com Deus, irmão. Como é que você vai ter crédito? O crédito é você se humilhar, é você se deixar Deus e o seu Espírito, sua palavra ser transformado a cada dia, a cada amanhecer. É uma luta, é uma guerra, eu sei. Mas se você quer, você vai vencer. Se você quer, você vai ser transformado. Para que as pessoas que estão lá sem esperança, como eu disse, sem esperança, derrotado, fracassado, humilhado, querendo tirar sua própria vida, tomar veneno, se suicidar. Mas como eu e você temos a palavra de vida dentro de cada um de nós, somos transformados de dentro para fora a cada amanhecer, a cada dia. E as pessoas vêm atrás dessa esperança, dessa alegria que é Jesus de Nazaré, que nós temos dentro de nós. E ele tem que encontrar isso aqui, ele tem que ser achado acolhido, ser achado amado, dentro da igreja, não fora da igreja, porque lá fora ele não tem mais esperança. E quando ele chega aqui, ele quer encontrar homens e mulheres transformados de mente, transformados de coração, de pensamentos, que dá a sua palavra, o sim é sim, o não é não. É transformado de dentro para dentro, ou de dentro para fora. É isso que Deus quer de mim e de você a cada amanhecer, todos os dias, até a consumação do século, para que possamos alcançar multidões, povos, nações e línguas. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu, mas também ele tem a essência da vida dentro dele. Ele disse: eu vou morrer. As profecias vieram, os profetas profetizaram, e ele nasceu de mulher como eu e você, carne e osso, veio, andou nesse mundo, nunca pecou, nunca transgrediu, e foi para a cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela sua morte, pela morte que era minha e de toda a humanidade, foi e conquistou para o seu reino, para o reino do seu Pai, povos, nações, multidões e línguas. Homens e mulheres que o mundo desprezava, homens e mulheres que o mundo descartava, Jesus abraça. Você pode ver, os apóstolos que Jesus abraçou, não eram homens letrados, não eram homens que eram estudados, tinha 2 ou 3 que tinham conhecimento, mas a maioria deles eram homens ignorantes como eu e você, que o mundo não tinha valor para o mundo, que não tinha valor para a sociedade, porque não tinha uma faculdade, porque não é um advogado, porque não é um médico, porque não é isso e aquilo. As coisas que o mundo quer ser, é errado você ser, não estude, vá ser o que você quiser. Deus deixou para você conquistar, mas dentro da sua palavra, no seu caminho, dentro da sua vontade, você será um homem realizado, uma mulher realizada, porque Deus conquistou isso, Jesus conquistou isso para mim e para você lá na cruz, através do seu perfeito sacrifício. Não havia outra solução para Deus só me salvar, te salvar e também salvar a humanidade, através do sacrifício de Cristo. É por isso que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e todo o joelho vai se dobrar, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, e por todos que estão aí fora, morrendo, padecendo. Foi pago um alto preço, preço de sangue, preço de humilhação, preço de espancamento, por mim e por você, aquele que nunca transgrediu, aquele que nunca pecou. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida, o seu Filho unigênito, para que se expressasse esse amor lá na cruz, que para o mundo é loucura, que para os que estão por inferno é loucura. Agora nós somos salvos, é o seu poder que transforma corações, transforma a mente, transforma mulheres e homens, aqueles que o mundo despreza. Amém, irmão? Então eu e você como igreja, temos cada dia, irmão, de nos aprofundar nas coisas do Espírito, no mundo do Espírito, aquilo que agrada o nosso Pai, e aquilo que está dentro de nós, que tem que ser tirado, que tem que ser arrancado, que não agrada a Ele, vai ter que tirar. Ele vai tirar se você quer, se você buscar como um tesouro escondido.
desejar como nós desejamos as coisas desse mundo. Tem pessoas que desejam as coisas desse mundo, as coisas espirituais, que vai transformar a sua vida, que vai te dar a vida eterna, que vai te dar paz, alegria. As pessoas não pagam preço, não estão nem aí para as coisas que são eternas. Mas Deus traz um alerta nessa noite para mim e para você. Vamos buscar as coisas que são eternas. Que coisas são essas, irmão? É você se inclinar na palavra de Deus, ser revestido com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a percata do Evangelho e com a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, e ser levantado como obreiro aprovado, que maneje bem a sua palavra e que não tenha de que se envergonhar. Onde você entrar, na sua escola, no bairro que você mora, as pessoas têm que ver a unção do Espírito Santo dentro de mim. Esse jovem, essa senhora, ele é diferente porque eles são marcados. Marcado com o quê? Pelo Espírito de Deus, assim como Pedro foi marcado. E quando as pessoas via Pedro pregar e anunciar a palavra da salvação, e os seus discípulos de Cristo, os apóstolos, ele foi transformado. E dizia porque eles são transformados, esses homens iletrados, esses homens ignorantes. Ele andou com a essência da vida, ele anda com a essência da vida. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Príncipe da Galileia, ele ensinou, ele andou com Jesus. E nós temos andado com ele na sua palavra. Temos andado com ele através do Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para nos revelar, para nos guiar, para nos fortalecer, para quando você estiver abatido, entristecido, querendo olhar para trás, parar no meio do caminho, se render às situações, ao diabo, aos seus demônios, o Espírito de Deus vem e nos fortalece. Não pare, não desiste, siga a caminhada, porque lá na frente você vai ter a vida e vida eterna. Não espere somente em Deus aqui nessa vida. Por isso nós não devemos esperar só nele nessa vida, irmãos. E Ele tem o prazer de nos transformar cada dia, cada amanhecer, de dentro para fora, arrancando dentro dos nossos corações toda a ira, toda a mágoa, toda a amargura, todo o ressentimento, toda a falta de perdão. Pessoas que um dia lá no mundo lá fora te feriu, te machucou, e você não consegue perdoar. Quando você tem um encontro com a pessoa da vida, Deus arranca esse sentimento dentro de você, esse veneno, essa mágoa, essa miséria que mata o homem. Se você não perdoar, você não é perdoado. É por isso que Deus vem e arranca de dentro para fora e começa a transformar o seu caráter, para que você tenha vida e vida eterna. Não adianta você estar na igreja, irmão, você ter raiva, ira, mágoa, ressentimentos com pessoas da sua parentela, com pessoas que te machucou, que te feriu. Você não vai alcançar o reino de Deus, porque para eu alcançar o reino de Deus, Deus me perdoou e eu tenho que perdoar também. Esse é um princípio da salvação. Não queira a salvação se você não quer perdoar. Se você não quer ter um coração transformado, se você quer uma pessoa transformada pela pessoa do Espírito Santo, pela sua palavra, ter um coração que ame, que perdoe, por mais que a pessoa te feriu, te machucou, quem mais feriu e machucou a gente foi Jesus, irmão. Nós machucamos Ele, ferimos Ele, pelas nossas ações, pela nossa atitude, e levamos Ele até a cruz pelo nosso pecado. Nós machucamos eles em todas as esferas, em todos os sentidos, mas Deus veio, fez Ele nascer de mulher, carne e osso como eu e você, ir para a cruz para nos perdoar, aqueles que querem aceitar Ele como seu Salvador, descer as águas do batismo e caminhar nesse caminho que é estreito e nessa porta que é apertada, para ser transformado de dentro para fora, cada dia, cada amanhecer. Você tem que querer, tem que desejar, você tem que se render. As pessoas se rendem, aí no mundo lá fora a salvação ela é de graça, mas as pessoas pagam para ir para o inferno com o diabo, paga para se drograr, paga a cerveja, paga a prostituição. Enquanto a salvação, Deus está de braços abertos, dizendo todos os dias, venha, que eu quero você, é de graça, já paguei o alto preço. Não precisa você mais pagar, sofrer, padecer, porque eu já paguei o preço por você na cruz. Hoje você vai ter paz, vai ter alegria. Não pague para andar com o diabo e ser condenado por eles, seus demônios. As pessoas no mundo afora estão pagando para isso, pagando para ver, para ser condenado com o diabo e seus demônios. E a palavra de Deus diz que lá no inferno vai haver choros e ranger de dente, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E Deus não está aqui para trazer medo para as pessoas lá fora. A pregação não é por medo de você ter respeito e reconhecer que você é criatura e que eu e você somos criaturas e que dependemos do seu Criador. Deus é soberano, meu irmão. Ele criou todas as coisas. Ele não depende de mim nem de você. Eu que dependo dele, você que depende dele, a humanidade que depende dele. E Ele deixou a salvação aí. Ele não vai fazer mais nada que Ele já podia fazer. Jesus pagou um alto preço, preço de sangue, preço de humilhação, preço de morte. Mas a essência da vida, o diabo não pode deter Ele. A morte não pode segurar Ele.
Ao terceiro dia ele triunfou por mim e por você, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo o diabo, para que no século 21 você seja transformado de dentro para fora, para ganhar alma, para ganhar vidas, multidões, povos, nações e línguas. Deus levantou a mim e você. Não venha com o seu sentimento que não pode, que você pode, você consegue. Por quê? Jesus nos capacitou quando ele derramou seu sangue, a sua vida lá. E quando ele ressuscitou, irmão, ele triunfou, vencendo o império das trevas por mim e por você. Então eu e você temos que não olhar para trás, não parar no meio do caminho. A dificuldade vai vir, porque você está lutando com o reino das trevas. Você está numa guerra, uma guerra espiritual e não para. Você está dormindo, não para, entre Deus e o diabo, pelas almas, pelas vidas. E nessa guerra mesmo você não pode cochilar. Muitas vezes nós cochilamos, mas nosso Deus não cochila. Ele não dorme, porque Ele nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Se você ficar naquele sentimento, eu não posso, sou coitadinho. Ninguém aqui é coitadinho não, irmão. Deus já nos capacitou, dando a sua palavra, dando o seu espírito, dando a sua unção, a sua graça, para você invadir o reino das trevas e conquistar as almas, conquistar as vidas, mostrar o que Ele pode fazer, transformar a mente, transformar corações, transformar a minha vida, a sua vida, todos os dias até a consumação do século. Os céus clamam por almas, e os de inferno também. Jovens sendo assassinados, pessoas tirando a sua própria vida. E nós, como igreja, muitas vezes estamos aqui dentro na nossa picuinha, querendo ser melhor do que o outro, porque o outro isso e aquilo que o diabo traz para fazer a discórdia, a contenda, a divisão dentro da igreja, porque ele bem sabe, Satanás e seus demônios, que um reino dividido jamais vai subsistir, jamais vai prevalecer uma casa dividida, jamais vai prevalecer e subsistir. Então ele traz a contenda, a discórdia dentro do arraial de Deus, dentro da igreja, para que a igreja não cresça, não prospere, mas que você seja transformado por Deus, deixe ser transformado pela pessoa do Espírito Santo. Deus começa a abrir os seus olhos, a sua mente, e você vai viajar no mundo do Espírito e ver aquilo que é importante para ganhar almas, para transformar vidas, porque quando as pessoas vierem, que eles virão, e Deus vai trazer. Ele tem que vir em mim e você, irmão, o amor, a misericórdia, a paz, a alegria, assim como Jesus mostrou por mim e por você, o amor, a paz, a alegria. Quando eu vim para a igreja, quando dei um passo para Jesus, irmão, não tinha esperança, eu não acreditava no mundo lá fora, não acreditava em ninguém, eu era desconfiado. Por quê? Porque eu fui maltratado, pisado, esbagaçado, e muitas pessoas vêm de lá do mundo assim, irmão, destruído pelo diabo, os seus demônios, no seu sentimento, na sua alma. E você, como igreja que foi transformado, que tem um encontro com a pessoa da vida, tem que demonstrar esse amor para que as pessoas que vão chegar, amém? Que vão vir, amém? Lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tende ouvido nele e foste ensinado nele, como esta verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestivos de novo do homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Deus quer de mim e de você a cada dia, irmão. Porque um dia, você conhece, como eu disse, você conhece a sua história, você conhece a sua caminhada, você conhece a sua vida, você sabe de onde Deus te tirou. Então, como eu disse, tem pessoas pior do que a gente aí, irmão. Pessoas que estão aí sofrendo, padecendo. Eu e você temos a cura, eu e você temos a palavra de vida, eu e você temos a palavra da salvação, e não devemos nos calar. Deus não quer que nós nos calamos, porque a maior covardia
de cada um de nós da igreja, quando nós nos calamos, não anunciamos aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, a mudança de mente, a mudança de coração, a transformação de vida, você ter paz, poder deitar, dormir e acordar, só através do Espírito Santo, só através da pessoa de Jesus Cristo. Você tem um encontro com ele, você pode ter essa paz, ter a alegria que o mundo procura aí fora e não acha. Procura paz nas coisas do mundo, no dinheiro, nas drogas, no sexo ilícito, na orgia, na bebida. Eles não vão encontrar a verdadeira paz, só está em Cristo Jesus e na pessoa do seu Espírito. Porque um dia você estava procurando a verdadeira paz nessas coisas que vão ficar, e eu nunca encontrei. Mas graças a Deus que Ele me alcançou, e te alcançou também, com a verdadeira paz, a verdadeira alegria que o mundo deseja, o mundo espera, mas está dentro de mim, dentro de você, e Deus quer que você anuncie essa paz, essa alegria que você tem, que o mundo está desesperado, as pessoas estão desesperadas, querendo ver uma solução, uma porta aberta, e essa porta se chama igreja, eu e você. Nós somos a cura das nações, nós somos a igreja, é o hospital de Deus, mas o hospital, irmão, é para curar, para salvar, para libertar. E Deus te levantou, eu e você, como igreja, para isso, irmão. Amém? Levantou você como igreja para ganhar almas, ganhar vidas. Porque o diabo, irmão, ele tem pressa também, ele sabe que ele está condenado. E quanto muitos milhões de pessoas puder levar, ele vai levar para estar condenado com ele. A morada aquela dele, a moradia aquela dele é meio sua, e daqueles que se rendem ao Senhor, como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no céu a Bíblia fica só alegria, ruas de ouro, nós mandar por ruas de ouro, mas isso é loucura para aqueles que estão se perdendo, para as pessoas que estão aí sendo iludidas, ludibriadas pelo diabo, pelo pecado, pelos demônios, achando que a vida é uma fantasia, é só alegria, é só sucesso. Não, alegria e sucesso é você caminhar num caminho que é estreito, na porta que é apertada, todos os dias, tendo dificuldade, se arrastando, mas nunca desista, nunca olhe para trás. Tem uma passagem que é chamada Pegadas na Areia, que fala que o crente está andando, e ele vê 4 pegadas ali, ele começa a caminhar, e no meio da sua caminhada, ele vê dificuldade, vê opressão, e ele quer desistir, e ele começa a se lamentar, ele começa a clamar a Deus, e na caminhada, quando ele olha para a areia, só vê 2 pegadas, e ele fala: Senhor, porque o Senhor me abandonou, logo nesse momento de dificuldade, logo nesse momento que eu estou passando. E Jesus fala para ele: olha, meu filho, essa pegada que você está vindo não é sua, é minha. Eu estou descarregando nos meus braços, no meu colo, para você não desistir. Eu estou te transformando de dentro para fora, para que você não olhe para trás. Você está se arrastando, mas não olhe, não desista, não pare, porque lá na frente você vai ter um final feliz, que é a vida eterna comigo. Amém? Então Deus quer isso para mim e para você, irmão. Não pare, não desista, continue no caminho, não olhe para trás, não se renda, mas comece a trazer com você também almas, vidas, porque onde você passar, você tem que exalar o cheiro de Cristo. O cheiro de que cheiro de Cristo é esse? Onde você perdoa as pessoas que te machucam, onde você ama, mesmo você querendo a sua carne, a sua vontade, desconte, faça. É uma luta todos os dias, irmão, para que você não faça a vontade de Deus, não faça a vontade daquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te salvou. É uma luta para você fazer a vontade dele, a vontade do inimigo. E a vontade do inimigo nós conhecemos, que é a vontade da carne, de você não amar, de você não perdoar, de você não trazer, não se importar com as almas que estão lá fora. Não, eu estou salvo, estou liberto, tenho paz, tenho alegria. Não, você tem que se importar com elas, você tem que almejar por elas, sentir a dor delas, assim como Jesus sentiu a dor de cada um de nós lá na cruz. Esse é o amor de Deus que para o mundo é loucura. Sentir a dor do outro, naquele momento de dificuldade, aquele momento que ele está passando por algo que ele quer desistir, quer olhar para trás, quer dar um chute no balde e voltar para o mundo lá fora, voltar para o Egito, amassar barro para Faraó, para os seus demônios, ser escravo novamente. Olha o povo de Deus, Israel, nós temos um relato, Deus se manifesta lá, tira ele da escravidão, começa a manifestar o poder dele pelo deserto, água da rocha, alimentando com cordonizas, fazendo milagres sobrenaturais. E o povo, quando via a dificuldade, queria voltar para o Egito para comer cebola, pepino, querer ser escravo de novo de Faraó. Hoje não é diferente no mundo lá fora, não. As pessoas vêm para a igreja e não acham o acolhimento que ela quer voltar para o mundo, ser escravo de Satanás e seus demônios. E isso não pode acontecer, irmão, porque Deus é maravilhoso, sempre foi e sempre será.
mostrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a minha vida, a sua família, todos os dias, para que você não desista, para que você permaneça nessa caminhada, não tenha desejo e vontade de querer voltar para o Egito, para o mundo, para as coisas do mundo, que é prazerosa aparentemente, só naquele momento, no momento do álcool, da droga, você sente aquela alegria, mas depois vem o vazio, vem a depressão, vem a solidão. E nós conhecemos, irmão, porque um dia nós estamos lá fora, na mão de Satanás e seus demônios, mas hoje no reino de Deus, nós temos que desejar as coisas que são do reino, as coisas do mundo do Espírito, querer desejar, se render na verdade, se render a Deus, a sua palavra, o seu Espírito, para que a transformação a cada manhã seja de dentro para fora. Amém? É bom, termina, irmão. Livro de Mateus, Provérbio 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Amém? Quando há temor, não é medo, mas as pessoas têm medo do diabo, dos seus demônios, mas o medo é respeito, reverência, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é criador de todas as coisas, que a vida e a morte estão na mão dEle. Amém? Que a vida e a morte estão na mão dEle, que Ele faz o que Ele quer, para beneficiar a sua igreja, para beneficiar o seu povo, para beneficiar aqueles que estão lá fora sem esperança. Dizer: venha que eu te amo. Meu filho pagou um alto preço na cruz pela sua vida. Meu filho pagou um alto preço por você. E Deus não quer você ver você ser humilhado, ser derrotado. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, irmão, para você ter o melhor, vestir o melhor, gozar de verdadeira saúde, verdadeira paz. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. E por fim a vida eterna, irmão. Porque vamos passar aqui nessa vida, nós estamos aqui de passagem. A vida aqui é passageira. Uns vão morrer com 30, 40, 50, outros vão morrer com 15. Você não pode viver aqui sem Ele. Ou você pode até viver sem Ele, mas não pode partir sem Ele. Sem Ele como seu Salvador. Sem Ele como a sua esperança. Porque nós mesmos sabemos que vai haver o juízo. O juízo de Deus é a sua justiça. E é verdadeiro, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Vai julgar cada um segundo aquilo que nós fizemos através do corpo. Através que nós ganhamos, que Deus nos deu, a sua unção, a sua graça, a sua palavra. E o que foi que nós fizemos como igreja? Para que o reino crescesse, para que as almas fossem libertas, para que as pessoas fossem alcançadas através da minha vida, da sua vida, do meu testemunho, com palavras, sem palavras, onde você passar, Cristo está com você, você tem que exalar a essência da paz, a essência da alegria. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes, somos marcados, somos selados pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que Deus quer cada dia que eu se esforce. Quando eu acordar, todos os dias, eu acho a mudança de mim dentro para fora, todos os dias até a consumação do século. Porque vai ser essa luta, irmão, todos os dias, mas é uma luta que eu posso vencer, que você pode vencer, porque Jesus falou assim, ó, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós somos vencedores, somos mais do que vencedores, porque Ele conquistou isso por mim e por você, e por toda a humanidade, por toda a igreja, para que as pessoas, irmão, venham. Hoje Jesus pode voltar aqui agora, ou as pessoas podem partir, eu posso... O meu martírio lá na cruz. Então Ele se esforça cada dia para não pecar, para não retroceder, para que as pessoas vejam nele, eu vejo nela a minha essência, a minha unção, a minha graça, o meu renovo, que eu posso ter o poder de pegar o homem lá do pó, dentro do poço, e levantar. Quando eu falo homem, está se referindo a um homem ou a uma mulher, porque para Deus não existe sexo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê lá o sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo, o alto preço que foi pago. Então Ele quer que eu e você, irmão, se entregue todos os dias, corpo, alma, espírito, mente, pensamentos. Ó, Deus me renova, para que eu possa alcançar outros, assim como o Senhor me alcançou, assim como a tua graça, a tua misericórdia, não foi por mérito, não foi por honra, mas sim pelo teu amor, a tua graça. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito assim, ó, pela graça de Deus nós somos salvos,
não vem de obras para que ninguém se glorie, mas sim pelo poder de Deus em mim e você. Não é pelas obras, mas sim é pelo seu amor, a sua graça derramada sobre mim, sobre a sua igreja, sobre toda a humanidade, através do sacrifício dele. Por isso ele quer e você, ele tem pressa, irmão. Se levante como igreja, se levante para assumir o seu papel, para ganhar o seu colega na escola, para ganhar o seu colega no trabalho, o seu vizinho, aquela sua vizinha que fala mal de você. Ganhe ela para Cristo, interceda, ore e clame, porque Deus é comigo, é com você, e Deus não está olhando para nossas picuinhas, para nossas mazelas. Ele quer que eu e você entenda o mundo do Espírito, porque foi pago um alto preço, não foi preço de brincadeira, irmão. Foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz por mim e por você. Então hoje, Ele quer que eu e você se levante, deixa tudo para trás, irmão, que não, o apóstolo Paulo escreveu assim, tudo que não edifica, tudo que não cresce, deixe para trás, largue, não perca a sua mente, não queime seus neurônios nessas coisas, mas aquilo que edifica, aquilo que faz crescer, aquilo que faz progredir, aquele que faz o reino ser transformado, pensar nessas coisas, almejar essas coisas, buscar essas coisas, porque são coisas espirituais, são eternas, que estão escritas no livro da vida, que vão te dar a vida eterna, que vai ser a maior alegria que você chegar lá no céu, ver o seu colega, o seu vizinho, lá com você, compartilhando a salvação, compartilhando a vida eterna, através da sua vida, o galardão que Deus te deu, com o dom que Deus te deu. Deus é sábio em todas essas maneiras. Tem uma passagem que fala dos talentos. Deus pega dá um talento, 2 talentos a cada um, e 3 a um, e 5 a outro. Como Deus é sábio. E aqueles que pegaram 2, 3, multiplicaram, ganhou alma, ganhou vidas. E aquele que era negligente, aquele que estava na igreja, fazendo fofoca, fazendo disse-me-disse, fazendo separação, não deixando Deus transformar de dentro para fora, foi e enterrou o seu talento. E Deus falou, você é um servo mau, você é um servo negligente. Porque Deus deu um talento a ele, porque sabia, Deus não ia pegar 5 talentos, dar 5 talentos a mim que eu não vou multiplicar, irmão. Ele me dá segundo a minha capacidade, meu desejo, a minha vontade de ser transformado de dentro para fora, de ganhar alma, de ganhar vidas. Deus está vendo o meu interesse, a minha vontade que a pessoa seja liberta no meu trabalho, na escola, no coletivo, onde eu estiver. Deus está vendo a minha vontade que a pessoa alcance a salvação. Então Deus vai derramar o seu talento para que se multiplique, para que ganhe alma, para que ganhe vidas. Deus não vai derramar um talento de uma pessoa que não quer nada, só trazendo confusão, só trazendo discórdia, só trazendo contenda. Deus deu um talento, mesmo assim Deus deu, pela sua graça e pela misericórdia. E ele foi e enterrou o talento. Então você que tem um talento, 2, 3, desenvolva esse talento. Deixa Deus ser transformado de dentro para fora, todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando e agradecer a Deus, que essa palavra faça vida em mim e em você. E que possamos a cada dia ser transformado, deixar a pessoa do Espírito Santo transformar cada um de nós, de dentro para fora. Desejar, almejar, que Ele quer isso de mim e de você. As coisas desse mundo eu desejo, eu quero, vou, alcanço, eu conquisto. No mundo do Espírito também você tem que desejar, querer as coisas espirituais, o preço da oração, o preço da palavra, o preço da consagração. É isso que Deus quer, irmão. E a maior covardia do ser humano é quando Deus abraça ele com o seu manto de paternidade, limpa ele, dá unção, dá graça, e ele não faz nada pelo reino. Ele não faz nada que o reino, nenhuma alma ele ganha para Jesus. Essa é a maior covardia. Mas só que vamos dar conta, irmãos, daquilo que Ele nos deu, para o seu reino crescer, para que o seu reino se multiplique, amém? Pai, nessa noite nós oramos, Senhor, pela Tua palavra, que foi pregada, anunciada, que faça vida em nossos corações, que possamos a cada dia ser transformados, deixar a pessoa do Teu Espírito, Senhor, nos transformar de dentro para fora, porque nós desejamos, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, nós Te desejamos, nós Te queremos, Tu és bem-vindo em nosso meio, nós Te desejamos, Senhor, mais do que o ouro, mais do que a prata, porque nós temos vida em Ti, temos um encontro contigo, nós fomos libertos, Senhor, curados, sarados, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Não existe, Senhor, salvação em nenhum outro caminho. Nós temos um encontro com a palavra da vida, que é a pessoa de Jesus.
Por isso queremos que o Senhor nos transforme a cada dia, de dentro para fora, Senhor, mudando o nosso ser, mudando o nosso caráter, mudando a nossa personalidade, mudando, Senhor, a nossa natureza, tendo a natureza de santidade, a natureza de Cristo formada em cada um de nós. Nós te clamamos nessa noite, nos cubra, Senhor, com o teu manto paternidade da tua igreja, Senhor, ó Deus, no mundo afora, que o Senhor cubra o teu povo, Senhor, com a tua graça, nos levantando, Senhor, com unção, poder, para saquear o reino das trevas, conquistando almas, conquistando vidas. Pessoas estão aí fora, Senhor, sem esperança, pessoas estão aí, Senhor, abatidos, ó Deus, que eles possam ver a tua vida em nós, a tua vida, Senhor, que o Senhor conquistou através do seu sacrifício lá na cruz. Nós te clamamos nessa noite, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, a ação do nosso ser, do nosso viver. Que nessa noite Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar para curar, para transformar vidas, Senhor. Que pessoas que estiver doente aqui seja curado pelo poder e a unção do Teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos bairros periféricos de Salvador. Que todo assassinato caia por terra, que todo homicídio caia por terra. Nós damos uma ordem, Senhor, no mundo do Espírito, como igreja. Nós assumimos um comando e delegamos, Senhor, que o Teu reino venha, com poder e grande glória. Quando o Seu reino vem, Ele vem para curar, Ele vem para transformar vidas, Ele vem para transformar corações. Oh, aleluia! E aquele que crê, que acredita, vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia!